Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Alguns consideram a alma como surpreendente, outros descrevem-na como surpreendente, e alguns ouvem dizer que ela é surpreendente, enquanto outros, mesmo após de ouvir sobre ela, não podem absolutamente compreendê-la. Alguns consideram a alma como surpreendente, outros descrevem-na como surpreendente, e alguns ouvem dizer que ela é surpreendente, enquanto outros, mesmo após ouvir sobre ela, não podem absolutamente compreendê-la. Ó descendente de Bharata, aquele que mora no corpo nunca pode ser morto. Portanto, você não precisa afligir-se por nenhum ser vivo. Ó descendente de Bharata, aquele que mora no corpo nunca pode ser morto. Portanto, você não precisa afligir-se por nenhum ser vivo. Só um minutinho, por favor. Om Gyanati Virandasya Gyanam Shalakaya Chakshurumilitanina Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem. Nós estamos... Eu vou falar sobre esse ponto de que a pessoa não... Né, aqueles que ouvem falar sobre a alma, apesar de ouvirem falar sobre a alma, não a compreendem. Né? E aqueles que compreendem a alma ficam em estado de espanto, né, de estado de encantamento. Se eu vou só corrigir uma coisa assim, que é algo engraçado, né, que a gente tem, e inclusive gostaria de aproveitar e dar parabéns para a Camila, né? Parabéns, tá, Camila, por estar aí se envolvendo, né, com esse serviço voluntário de, enfim, compartilhar os conhecimentos, né, interagir com a sabedoria védica. Muito obrigado, tá, por o seu compartilhamento aí, né, a sua interação conosco, tá bem? Muito bem. Só uma pequena correçãozinha, né? Essa palavra ela é muito engraçada, né, Bharata? Então, a gente tem que soletrar ela como o acentozinho no A, Bharata. Senão ela fica engraçada, né? Você vê nesse verso aqui, ó descendente de Bharata. Então, fica bem engraçado se isso for falado numa determinada circunstância. Então, ó descendente de Bharata. Mas, na verdade, o acentozinho tem que ser lá no primeiro A, para não ficar engraçado dessa forma. Então, fica Bharata. Né? Tem um Hzinho também, se quiser colocar um pouquinho de ar aí, também dá, se quiser deixar perfeitinho. Mas, se não, Bharata já está bom, tá bem? Muito bem. Agora, não se preocupe que você está tá no início, está aprendendo, então isso é compreensível, viu? Agora, a questão da alma, né? Essa questão da alma, a alma, o que acontece? O que é isso, né, na verdade, né? Muito se fala sobre isso daí, agora são 7h03, então nós vamos falar até as 7h15, tá? Muito se fala sobre a alma, tá? Se comenta sobre a alma, mas é um objeto, é um princípio abstrato, uma substância que foge à nossa intuição natural de experiência. Até porque o nosso cérebro, ele é calibradinho para ver as coisas, vamos chamar assim, coisas reais, né? Coisas que a gente pode tocar, em tese, pelo menos, né? Coisas que a gente pode tocar, pelo menos na sua aparência imediata, né? Coisas que nós tocamos, coisas que nós vemos, coisas que nós experimentamos. E a alma? Onde é que está? Que é isso? Né? Como que funciona isso? O Krishna diz aqui na Bhagavad Gita que aqueles que compreendem a alma entram em choque. E para falar a verdade, é isso mesmo, viu? É isso mesmo. Todos aqueles sábios realizados que compreendem esse princípio
fica um estado de encantamento, entra no estado de, chama-se estado estático de percepção, que a alma é um princípio basicamente mágico, é mágico, não é algo simplesmente comum, trata-se de um estado mágico. Então, quando o ser realiza a alma, ou quando o ser se realiza enquanto alma, quando o ser, ele, na sua interação com a observação, identifica que eu sou alma, e alma, o que significa alma, eu sou existência, eu existo, isso simplesmente é uma descoberta aparentemente simples, né? Todo mundo sabe que existe, isso não é nada especial, está todo mundo sabendo disso daí. Mas tem uma diferença quando você ouve falar sobre a existência e quando você percebe literalmente que existe. E que a existência é um fato inevitável, ou seja, um fato presente na experiência do ato de existir. Então, essa percepção de que eu existo, isso é acompanhado de uma logística que justifique a existência de uma maneira bem organizada e não caótica, ela produz um estado de ananda, que significa prazer de existir, tá? Então, tem 3 fatores que estão na operação. 1 é o fato de haver a existência. 2, o fato de estar consciente de que a existência é um princípio observável. E a terceira fase é sentir prazer nesse ato de existir, tá? Porque um objeto existe, por exemplo, né? Esse objeto, ele existe. Entretanto, esse objeto, ele não está consciente de que existe. Portanto, logo, a existência ou não existência em relação a esse objeto tem o mesmo valor, ou seja, 0. Então, tanto faz existir quanto não existir, que é a mesma coisa. Agora, se um ser que existe está sabendo que existe, muda um pouco o contexto, né? Por exemplo, tem animais, eles existem, e eles têm uma experiência rudimentar de percepção de que eles existem. E tanto é que eles fogem para não serem abatidos pelos predadores, para não serem comidos. Então, isso quer dizer que eu existo e não quero deixar de existir. Então, essa intuição primitiva identifica que os animais estão conscientes de que existem, pelo menos numa fase rudimentar ou embrionária. Agora, o ser humano, a partir, né, das fases iniciais humanas, então o ser ele já entende que existe, ok? Ele está consciente de que existe e ele quer permanecer existindo mesmo depois que o corpo deixa de existir. Então existem vestígios arqueológicos de civilizações muito primitivas, né, ancestrais, que já cultuavam a ideia de uma consequência de existência para além da sobrevivência do corpo. Por exemplo, os índios, né, brasileiros, têm assim, na cultura, a ideia de que assim que o ser deixa de existir, ou seja, ela sai do corpo, se transforma numa estrela. Estrela é um princípio permanente. Então, a intuição de que eu sou alma permanente, existente, já está lá de uma forma mais ou menos elaborada e complexa, ok? Agora, existir, saber que existe, não é o suficiente, porque tem pessoas que existem, sabem que existe, mas não está satisfeita com a existência, inclusive sofre ao existir. Inclusive, algumas tomam a decisão de deixar de existir. Tá? Então, algumas vão lá e eliminam o corpo com a esperança de que, destruindo o corpo ou matando o corpo, elas deixarão de existir. Então, às vezes, elas eventualmente podem cometer, inclusive, suicídios em função do fato de não haver prazer na percepção da existência. Então, existir, saber que se existe, não é o suficiente. Então, o ser, ele está buscando ter o prazer de existir, o chamado estado de Ananda, que é o prazer na existência. Então, Sat, existência, Chit, conhecimento de que se existe, e Ananda, prazer nisso tudo, porque se não houver prazer, existir pode ser um grande peso. Tem pessoas que sentem esse peso sobre si próprias, tá? A depressão, por exemplo, é um peso do processo de estar consciente de se existir. O Rousseau, que era o filósofo francês, ele costumava dizer que na medida em que nós
voltamos para trás e nos tornamos mais, vamos chamar assim, naturais, ficamos mais felizes, né? O bom selvagem, a teoria do bom selvagem, isso, voltar ao mundo natural, o ser é feliz. Porque essa é uma esperança falsa de que na medida em que você fica ignorante da existência, você se torna mais feliz. Partindo desse princípio, a gente poderia admitir que os animais, então, é a perfeição da existência. Por quê? Como eles não têm crise existencial pelo fato de existir, eles simplesmente existem, então eles seriam mais felizes que nós, porque nós temos a crise existencial, que é o fato de saber que nós existimos e lidar com esse elemento que é complexo. Então, alguns tentam eliminar a consciência, ou seja, cortar essa fase do conhecimento, ou seja, a percepção da existência, para que, né, possam ser felizes. E essa é uma tentativa, né, para equacionar a questão do processo de existir. Agora, né, uma solução alternativa para resolver esse problema seria, então, a conexão do ser com a fonte original que produz, ok, a existência, ou seja, o princípio, que é a probabilidade de Deus, ou o princípio de Deus, o criador original, a fonte original, do qual a alma é imanência, né? A fonte imanente do princípio alma. Então, se nós conseguirmos nos conectar com a fonte, que é de onde surge também o princípio Ananda, então nós vamos ter as três operações colocadas na pauta: existir, consciência de estar existente e prazer como consequência do ato de existir. Entretanto, essa conexão com a fonte depende de duas partes, né? Uma parte que decide conectar-se e a outra parte que decide se essa conexão será possível ou não, ok? Então, assim, o processo é um processo que envolve uma conquista. Não basta nós queremos, eu quero me conectar com Deus. Ok, mas será que isso é uma boa ideia para Deus? Será que isso é bom para Ele, que eu me conecte com Ele? Simplesmente eu querer me conectar com Deus é o suficiente para que a operação se conclua? Esse impulso inicial, ele pode ser, sim, bem-vindo e produtivo, mas será que simplesmente esse impulso é o suficiente para produzir uma equação equivalente? Ou seja, eu quero me conectar com a fonte original. A fonte original está de acordo com essa decisão que parte de mim? Se sim, essa conexão produzirá bem-aventurança, Ananda. Se não, tem alguma parte na equação que não está muito bem fundamentada. É a parte em que a fonte original, ela está adaptada à conexão com as almas que são decantadas, ou as almas que se purificaram do estado de ignorância e do estado de violência. Então, para aqueles que querem experimentar o entendimento da alma, aqueles que querem compreender o processo do sentido de prazer de existir, devem conectar-se com essa fonte original. E para conectarem-se com essa fonte original, deverão necessariamente adaptarem-se a essa fonte original. Isso quer dizer decantação do espírito. Então, nós vamos ter que, sim, não tem jeito não, gente. Não adianta, a gente vai ter que encarar essa realidade aí e se decantar. Nós vamos ter que nos purificar, nós vamos ter que nos adaptar, evolução moral, evolução prática, liberdade da ignorância, liberdade da letargia, cultivo de conhecimento transcendente, para que essa operação se dê de maneira coerente, para que essa conexão de fato aconteça e nós possamos experimentar a tal da bem-aventurança que, sabe, a gente já ouviu falar aqui e ali, mas que, né, assim, às vezes demora para chegar. Por que demora para chegar? Está faltando uma adequação a essa fonte original. E essa adequação tem a ver com a nossa predisposição no nosso estado de decantação para essa, vamos dizer assim, conexão. Tá? Então, nós temos que fazer a nossa parte de maneira consciente para que as coisas funcionem muito bem. Tá bem? É isso, tá? Então, vamos dar sequência aqui no nosso sadhana. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, pela associação de vocês. E, mais uma vez, muito obrigado, Camila, por ter feito, né, parte da nossa família. Acho que é a primeira vez que a Camila participa conosco, mas acredito que terão muitas outras vezes, né? Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Com a energia suprema, amor divina, desperta a mim. Tá? Ó Mahamantra, libertador do ser,
Protege-me, eleva-me, envolva-me. Hare Krishna. Hare Om.